pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo está indo ao ar no dia 11 de agosto de 2021. 11 de agosto é o dia da criação dos cursos jurídicos no Brasil, né? Da implantação das duas primeiras faculdades, a de São Paulo e a de Olinda. Eu contei essa história no programa do Fernando Peixoto, o Hora Marcada. E eu trouxe esse programa para vocês assistirem hoje. Então, nesse programa eu vou contar para vocês como se deu a criação dessas duas primeiras academias de direito, né? A de Olinda depois vai passar a ser em Recife, da sociedade secreta que havia em São Paulo, dentro da Academia de Direito de São Paulo, a respeito do fato de se chamar, né, dos advogados se chamarem de doutores, o que é mito e realidade nessa tal lei que o Dom Pedro teria feito para dar esse doutorado para os advogados, e várias outras curiosidades a respeito da história do Brasil. Então, fiquem agora com o programa e também aproveito aqui para pedir para vocês entrarem no canal do Fernando, né, o Hora Marcada, e se inscreverem e ver os vídeos lá que eles têm. E vocês estão caindo de paraquedas aqui e gostam de história do Brasil, história em geral, aproveita e clique aqui para se inscrever. Quem já é inscrito, dá uma olhadinha se o sininho está ativado. E quem quiser ajudar aqui o canal, por favor, entre aqui no clube do canal. Agora fiquem aí com o programa do Fernando Peixoto, Hora Marcada, comigo falando a respeito da história da Faculdade de Direito no Brasil. Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, gente linda que me segue aqui no nosso canal Pensando Direito. São 8 horas e 28 minutos aqui no meu relógio e está no agora o nosso programa Hora Marcada, nosso encontro de toda segunda-feira aqui no YouTube, sempre com temas atuais, temas necessários, temas que precisam ser debatidos. E hoje vamos falar um pouco de história. Afinal de contas, precisamos conhecer um pouco da história do nosso Brasil. E como estamos em um momento melhor, em no mês que comemora-se o mês do advogado, nada melhor do que entendermos, sabermos um pouco sobre a verdadeira história por trás da primeira faculdade de direito no Brasil. E eu soube também pelo nosso convidado que existiram, né, à época, muitas sociedades secretas. Então hoje nós vamos entender aqui um pouquinho com o nosso convidado super especial, que é o Paulo Rezzutti, graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo. Ele é membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, membro correspondente dos Institutos Históricos de Petrópolis e de Campo dos Goitacazes, é escritor, pesquisador, biógrafo e autor de diversas obras, dentre elas Titília e o Demonão, cartas inéditas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos, que traz o material inédito localizado na Hispanic Society of America, em Nova York, e da biografia Domitila, a verdadeira história da Marquesa de Santos. Dentre outros livros, temos esse livro aqui, dele, que eu tenho um livro desde 2016, e hoje estou tendo o prazer de recebê-lo aqui. Ele foi vencedor também do Prêmio Jabuti na categoria Biografia com a obra Dom Pedro, a História Não Contada, em 2016. Em 2017, lançou a biografia Dona Leopoldina, a mulher que arquitetou a independência do Brasil. Em 2018, publicou a obra Mulheres do Brasil, a História Não Contada. E em 2019, lançou a biografia Dom Pedro II, a História Não Contada, desde 2017. Portanto, meu querido Paulo Rezzutti, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando, pelo convite, né? Vamos bater um papo hoje. Vamos! E hoje
é dia de história, né? Hoje já começamos no horário das 18. Para quem gosta de novelas de época, eu adoro. E começou hoje nos tempos do imperador, não é isso mesmo? Inclusive o Paulo fez uma live contando um pouco, não foi, Paulo? Do que é verdade e o que é mentira. Eu tenho, como você falou, né, Fernando, eu tenho um livro, que é esse daqui, você mostrou o pai, eu estou mostrando o filho, o Dom Pedro II, a história não contada, que eu lancei em 2019, e aí eu resolvi fazer isso, de pegar, assistir a novela e entrar ao vivo no meu canal no Instagram, dando uma decupada para o povo saber o que é real e o que é ficção, né? Porque a novela é uma ficção, é um documentário. Sim. Só que tem muita gente que acaba se entusiasmando porque tem os nomes, né, que realmente existiram, né? O Dom Pedro II, a Teresa Cristina, as princesas, a Barral, etc. E acaba achando que aquele é um documentário. Peraí, não é assim, né? E aí eu dou uma explicada e tal, e contextualizo algumas coisas. É uma obra de ficção, mas que tem lá suas verdades, né? Tem que ter, não é, Paulo? Tem verdades, mas algumas coisas não aconteceram daquele jeito, ou então ficaram com curiosidade a respeito da tal menina que quer ser médica, se realmente ela existiu. Aí eu explico, não, aquela lá não existiu, mas existiu uma outra brasileira, né, que provavelmente os autores devem ter se baseado nela, então eu dou uma orientada, né? Até porque, como a teledramaturgia, tem que ter algumas histórias para poder complementar uma história principal, né? Claro. Mas então, você que está aqui seguindo, que está aqui assistindo nosso programa, acompanha aí o Paulo. Diga aí, Paulo, seu Instagram. Então, o meu nome é Paulo Rezzutti, é isso que está aparecendo na tela, Paulo Rezzutti, R-E-Z-Z-U-T-T-I. Pronto. Arroba Paulo Rezzutti, tudo junto. Meu canal no YouTube, apesar da marca, a História Não Contada, que é a marca dos livros, né? O meu canal no YouTube é meu nome também, é Paulo Rezzutti. Então é fácil de achar no Facebook, Twitter, etc. Pronto, então quem quiser saber, vai mais ou menos durante 2 semanas, né, ou mais um pouquinho, sobre a novela das 6 aí, se é verdade ou se é mentira, é só seguir lá o Paulo e ele vai explicar para você. Vai contar um pouquinho do que foi e o que não foi. Show? Mas, meu amigo Paulo, nós hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a Faculdade de Direito no Brasil. A primeira faculdade de Direito do Brasil. É uma homenagem nossa aqui do nosso canal aos advogadas que temos aqui no Brasil. Mas antes de continuar, deixa eu dar boa noite para o pessoal que entrou aqui na sala. Gleice, boa noite, pessoal. Prazer em ter novamente a oportunidade de ver o super escritor e pesquisador Paulo Rezzutti falando do seu trabalho fenomenal, querida. Muito obrigado. Eugênia, Antônio, Magali, Sueli, Patrick, todo mundo aqui que está na sala, beijo grande, continue aqui com a gente, hein? Porque o tema hoje é sensacional. Eu amo história. E já quero saber de você, Paulo. Por que o dia 11 de agosto ficou conhecido como o Dia do Advogado? Explica aí pra gente. Porque foi essa é a data do decreto da lei da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Mas já que você gosta da história, eu vou abusar um pouco da tua paciência e vou para trás um pouquinho. Vamos lá, vou viajar no tempo. Bom, a gente tem na Europa a Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte levando, né, esses ideais liberais para toda a Europa, e nós temos ele invadindo Portugal em 1807. Então nós temos a saída da família real portuguesa junto com a corte, né? Então a gente tem a mudança administrativa de Portugal vindo para o Brasil em 1808. Eles chegam, né, na Bahia, lá em Salvador, em 1808. Só que eles chegam numa antiga colônia, né? Aqui você não tinha universidades, você não tinha faculdades, ao contrário da América Espanhola. Na América Portuguesa era muito restrito várias questões, inclusive a questão da educação. Você não podia ter fábrica, você não tinha imprensa, você não tinha jornal, você não tinha nada disso no Brasil. Isso vai começar a acontecer quando o Dom João, futuro Dom João VI, a mãe dele, a Dona Maria I, ainda era viva, mas ele era regente dela. Quando ele chega no Brasil e começa, então ele vai fundar a primeira faculdade de medicina, que é a Faculdade de Medicina da Bahia, quando ele chega.
E aí começa essa tela praticamente em branco. Que ele vai transformar num país, né, na sede administrativa do Império Ultramarino Português. E aí ele vai criar o Banco do Brasil, vai criar várias coisas. E quando eu estava, você citou que eu biografei a Marquesa de Santos, uma das lendas de São Paulo é que essa mulher, a Domitila de Castro do Canto e Melo, que conseguiu fazer com que o seu amante, o imperador Dom Pedro I, criasse uma faculdade de direito em São Paulo. E aí, quando eu estava estudando essas lendas em volta dessa personagem paulistana, eu descobri que não foi nada disso. Já havia, desde 1809, a ideia de se criar uma universidade brasílica, ou uma universidade no Brasil. E isso está em documentação na Torre do Tombo, que eu trago na biografia da Marquesa de Santos. Então, em 1809, já havia essa ideia de ter uma faculdade no Brasil. Em 1820, em Portugal, acontece a Revolução do Porto, que acaba com o regime absolutista português e obriga o Dom João a voltar para Portugal. O que acontece? Essa revolução, tudo aquilo que o Napoleão espalhou pela Europa, com os ventos, né, liberais da Revolução Francesa e tudo mais, vão chegar em Portugal não pela invasão, mas sim pela falta de Portugal ser o centro das decisões administrativas desse império. Então, Portugal havia ficado meio que como uma colônia. Eles sentiram um pouco o gostinho do que nós sentimos desde 1500 e pouco, quando começaram a chegar os primeiros colonos aqui no Brasil. Porque tudo dependia do Brasil. Então eles fazem a Revolução do Porto, exigem o retorno do Dom João VI para Portugal e eles instituem a Assembleia Constituinte Portuguesa, que vai dar a primeira Constituição para Portugal. Essa Assembleia Constituinte são as Cortes Constituintes de Lisboa, e para essas Cortes Constituintes de Lisboa vão deputados de todos, não só de Portugal, mas também do Brasil e de outros domínios portugueses. Os deputados de São Paulo, que vão para as Cortes Constituintes em Lisboa, eles vão com um livrinho que o José Bonifácio, que era o vice-presidente vice-capitão-general da província, era seria o equivalente hoje a vice-governador. Então o José Bonifácio era vice-governador de São Paulo, e ele faz umas anotações para esses deputados paulistas que vão para a Corte Constitucional em Lisboa, para a criação dessa Constituição, tanto para Portugal quanto para o Brasil. Quer dizer, para todo o Reino de Portugal. E nessas recomendações está a criação de uma faculdade de cursos jurídicos no Brasil. Então, em 1821, quando o Joaquim Feliciano... Espera só um pouquinho, eu vou pegar... Relaxa que hoje à noite é sua história, você que conta. É muito nome, eu estava lá no Dom Pedro II, agora estou voltando para o Dom Pedro I. José Feliciano Fernandes Pinheiro, ele vai ser o futuro Visconde de São Leopoldo. E ele era amigo antigo do José Bonifácio, ele também era santista. Então ele, como deputado nas Cortes Constituintes lá de Lisboa, ele vai defender a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Mas, claro, não só no Brasil, mas também, mais especificamente em São Paulo, a criação em São Paulo da primeira faculdade. Mas, o que acontece? Ele tem a nossa independência em 22. Então essa Constituinte que está sendo discutida em Lisboa... não vai valer para o Brasil, os deputados acabam voltando para o Brasil independente, mas se a nossa independência política foi em 22, a nossa independência intelectual demorou muito, porque ainda continuavam tendo que estudar lá fora. Então os filhos da elite brasileira, eles tinham que estudar em Coimbra. Eles tinham que sair do Brasil para estudar em Coimbra, se fosse fazer ciências sociais e jurídicas e tal.
Os irmãos Andrada, o Martim Francisco e o Antônio Carlos, na Constituição Brasileira de 1823, na Assembleia Constituinte, que vai se reunir no Rio de Janeiro em 23, eles vão lutar para a criação dos cursos jurídicos em São Paulo. Então, os irmãos do José Bonifácio, então tem toda essa questão dos Andrada sempre envolvido nisso. Uma discussãozinha política, né? Uma discussãozinha política no meio da história aí. E vai ter uma briga miserável, porque cada um quer levar a faculdade para sua província. Uhum. Então, se você lê as atas da época, é de rolar da risada, porque assim, eles justificam até que seria absurdo os filhos da terra virem para São Paulo, porque o que se fala lá nem é português, assim, né? Eles falam. Eu li isso, Paulo. Eu vi isso e não acreditei que um dos discursos era esse. Então tem várias, cada província, obviamente, querendo puxar a sardinha para si. Mas o que acontece? Em 23, a Assembleia é fechada. O Dom Pedro II acaba com a Assembleia Constituinte e ele mesmo dá uma Constituição para o Brasil. Ele vai fechar a Assembleia Constituinte e ele vai outorgar a primeira Constituição brasileira. E aí, toda essa ideia dos cursos jurídicos no Brasil vão se estender até 11 de agosto de 1827, quando sai a lei criada por quem? Por aquele que eu falei lá, o José Feliciano Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo, que vai criar essa lei. Então, aquele rapaz, né, que foi para Portugal como deputado às cortes constitucionais portuguesas lá em 1821, acaba conseguindo em 27 criar essa lei e fazer com que ela seja assinada. E aí é criado duas faculdades. A lei, o decreto da lei, ela estabelece duas faculdades, uma em São Paulo e outra nas províncias do norte, né, que não tinha essa divisão norte e nordeste que a gente tem hoje. Então, sim, nas províncias do norte teria a faculdade de Academia de Direito em Olinda. Ela vai ser estabelecida em Olinda, mas depois ela vai ser transferida para a cidade do Recife em 1852. Então ficou inicialmente São Paulo e Olinda, depois São Paulo e Recife, com as duas principais academias de direito que a gente teve. E que mais? Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, a primeira faculdade de Direito criada no Brasil foi em 1827, aqui em São Paulo. Lá no Lago São Francisco? Na verdade, foi criado as duas na mesma lei. Foi criada a de São Paulo, certo, e a de Olinda. A questão é que a de São Paulo, ela começou a funcionar meses antes que a de Olinda, então por isso que fala que ela é a primeira, sim, mas o decreto-lei estabelecia as duas no mesmo prazo, mas as duas começam a funcionar em 28. É engraçado que ambas em prédios religiosos. A de Olinda é no Mosteiro de São Bento, se não me falha a memória, sim, e a de São Paulo é no Convento de São Francisco. É onde é até hoje, né, Paulo? A de São Paulo é até hoje onde era o convento. Ainda tem o convento, ele está para trás, né? O que você vê a fachada é da academia, e nos fundos na Rua Riachuelo você tem o convento que ainda existe, porque havia uma lei que impedia novos noviços de entrarem. Então, esses conventos foram diminuindo de tamanho, né? Essas ordens religiosas diminuíram muito de tamanho. Então, haviam prédios gigantescos com pouquíssimas pessoas. Então, em São Paulo, decidiu-se colocar, e em Olinda, decidiu-se estabelecer os cursos em salas, né, adaptadas dessas antigas celas, desses monges, né? Então, desses espaços religiosos acabaram sendo transformados em salas de aula. Agora... Então, a de São Paulo, ela começa um pouco meses antes, mas ela forma a primeira turma também antes da de Olinda. Sim, porque ela começou poucos meses. Salvo engano, eu li em algum lugar, não sei se eu estou certo, tá?
eu acho que foram 2 meses antes da de Olinda, mas foi o mesmo decreto, então. Sim, é o mesmo decreto. É o decreto de 11 de agosto de 1827 que estabelece. Agora, Paulo, uma curiosidade. Por que o Rio de Janeiro, ou melhor, como que o Rio de Janeiro, sendo a capital do Império à época, não teve, vamos dizer, o prazer de ter essa primeira faculdade de Direito lá? O que é que ganhou nessa discussão? É que havia porque você tem uma questão que, assim, a ideia geral era você ter outros focos, né? Não ficar só Rio de Janeiro, acontecendo tudo no Rio de Janeiro, e as pessoas têm... Então, há essa questão de você realmente criar polos de educação em outros lugares do Brasil. Logo depois, alguns anos depois, vai ter a primeira uma faculdade de Direito no Rio de Janeiro, mas Sim. não logo nesse início da criação, né? Sim, sim. Deles. Legal. Agora, você falou aí que antes, né, dessa criação da faculdade de Direito aqui no Brasil, as pessoas que aqui moravam, elas saíam do Brasil, Portugal, Coimbra, era isso, para fazer direito? Sim, ia ser bacharel lá em Coimbra, né? Então, quem tinha posses conseguia mandar os filhos para Coimbra, que foi o caso, por exemplo, do José Bonifácio. O pai dele tinha posses, mandou José Bonifácio e os irmãos estudarem em Coimbra. Então, era essa questão. Se você está separado, se o Brasil estava separado de Portugal, era necessário, inclusive por razões políticas, inclusive, porque o Dom Pedro II, o Dom Pedro I vai herdar o trono de Portugal, só que aí vai começar uma certa divisão entre se era realmente ele o herdeiro, enfim. Então, para evitar qualquer problemas futuros, eles acreditam que tem que fixar o brasileiro estudando dentro do Brasil. Então eu até comento se a nossa independência política é o 7 de setembro de 1822, a nossa independência intelectual é o 11 de agosto de 1827, quando você vai ter um local onde essa elite dos bacharéis, né, esses Sim. futuros diplomatas, futuros ministros, futuros secretários de Estado, vão poder estudar dentro do próprio Brasil. Sim, é interessante, porque, como você falou, parece, né, pelo que você nos conta, que apenas os mais abastados é que poderiam viajar para fazer o curso fora na época, porque não era qualquer um, então, que poderia. Não era uma educação elitizada. Sim. Né? Você não tinha acesso, até você tinha acesso pela Constituição do Dom Pedro I, a Constituição de 1824, que vai durar toda, é a Constituição mais longeva que nós tivemos, vai de 24 a 89, quando acaba o Império. Ela previa a educação gratuita, mas não para negros. Né? Quer dizer, também tem a questão da cor da pele. Né? Sim. Depois isso vai ser mexido e tal. Mas no início era para brancos, né? O negro escravizado não tinha direito a nada. Não tinha. A Ceci Bragança faz a seguinte pergunta, Paulo. Será que ainda existe alguma lei daquela época ativa até hoje? Tem leis que valem até hoje. Tem leis do... para vocês terem uma ideia, o que Procoque deu com o Palácio da Princesa Isabel, né, que é o atual Palácio Guanabara, lá no Rio de Janeiro, que acabou há 3, 4 anos de tramitar o processo, se você lê o processo, é uma aula de história. Você vê que eles têm que se basear em leis, em questões que não estão mortas, mas a lei existe. A lei ainda está vigente. Tecnicamente ela está vigente, então não tem nada que anulou aquilo lá do Império. Então tem questões até hoje que ainda são, mas são coisas muito
específicas. São pontuais, né? são coisas pontuais, né? São coisas Sim, pontuais. Agora, Paulo, uma coisa assim, durante a sua colocação aqui, que também que me levou aqui a pensar, foi o seguinte: enquanto não havia o estudo jurídico, a faculdade de Direito aqui no Brasil, só filhos de abastados, de pessoas com situações financeiras Com dinheiro, poderiam viajar. Beleza. Mas e quando essas faculdades se instalaram aqui no Brasil, em São Paulo e em Olinda, como é que era esse acesso? Qualquer pessoa de fato poderia frequentar essas faculdades? Olha, você precisava ter um sapato. Básico, né? Você nem estava em nenhum lugar se você não tivesse sapato. Entretanto, esses cursos jurídicos no Brasil, eles determinavam que você tinha que ter uma certa cultura. Então, você tinha a mesma lei que cria as academias de direito. Sim. Essa lei de 11 de agosto, ela também cria os cursos anexos. O que eram os cursos anexos? Era um curso preparatório para você entrar na faculdade. Então, você primeiro fazia o curso anexo, que era geometria, história, geografia, letras, um monte de coisa, inclusive língua. Para você entrar para o curso preparatório, você também tinha que estar preparado, porque senão você não entrava. Então, quer dizer, para isso determina que você também tinha que ter posse. Sim. Porque você tinha que saber estudar, a não ser que aí aí é a questão da bucha, né, da sociedade secreta lá da São Francisco. A não ser que você contasse com a ajuda de pessoas que vissem que você tinha potencial, que você gostava de estudar, mas você não tinha dinheiro. Sim. Então, essa sociedade, a Burschenschaft, que vai ser criada por um alemão chamado Júlio Frank, ela tinha inicialmente essa questão de benemerência, né? Era uma associação fraterna. De uma ajuda para quem não pudesse bancar. Ajuda, e era uma ajuda bem interessante, porque quem recebia ajuda não sabia quem estava ajudando. Uhum. Sim, porque você não criava um vínculo, né? Um laço, né? Um laço do tipo, aquela pessoa me ajudou, então eu tenho que... Então, inicialmente, quem foi esse Júlio Frank? Ele foi um estudante que ele nasceu em Gotha, na Alemanha, em 1808. A lápide dele lá na São Francisco está errada, lá está 1809. E ele morre em São Paulo de pneumonia em 1841. Ele está enterrado, ele está sepultado dentro da academia. É a única pessoa que está, ainda hoje o túmulo está lá. E ninguém, além dele, foi sepultado dentro da academia. Sim. Aí tem várias lendas a respeito. Fala que era porque ele era protestante na época, não tinha cemitério protestante no Brasil, em São Paulo e tal. Mentira, já tinha na colônia alemã de Santo Amaro. A questão do enterramento aparentemente era pelo que ele significava aos alunos e aos ideais liberais que ele professava, que eram esses ideais anti-absolutistas, tal, que ainda vem lá da Revolução Francesa. E ele estudou na Universidade de Göttingen, que é uma das mais antigas da Europa, e ele acabou tendo que fugir da Alemanha por ter se metido num duelo. Lá, ele também fazia parte da Burschenschaft. A Burschenschaft é uma associação de camaradas. Seria mais ou menos hoje um grêmio, uma coisa assim, a grosso modo. Tá, daqui a pouco eu queria que você falasse até um pouquinho mais sobre essas sociedades secretas, mas deixa daqui a pouquinho, porque eu acho que o pessoal que está aqui curioso para saber o seguinte, eu tenho uma pergunta que eu acho que vai abalar as estruturas dos advogados, da advocacia de uma forma geral. É o seguinte, Paulo, vou até chegar mais perto aqui da câmera, mais pertinho de você. Você agora vai dar uma resposta que você vai criar confusão, hein? Os advogados, Paulo,
na maioria deles, são chamados de doutores. Eu tenho vários alunos, inclusive, que assim que conclui a faculdade, colocam no seu Instagram, doutor fulano de tal, doutora fulana de tal. E aí, as redes sociais, né? As universidades das redes sociais postaram várias publicações dizendo o seguinte: é isso mesmo, advogado tem que ser chamado de doutor, porque Dom Pedro I estabeleceu isso, criou isso, essa nomenclatura, esse pronome, através de um decreto. Ou seja, toda a nossa sociedade acredita que foi por causa de Dom Pedro I que, embora os advogados que não tenham feito doutorado, são chamados de doutores. Então, trazendo para a linguagem de hoje, isto é real ou isto é fake? Eu tenho um canal de ciência que eu sigo, que... Sabe aquela coisa assim, que o cara cria aquela coisa tão boa que você fica com raiva que você queria criar pra você, né? Então, ele brinca assim, ele faz umas experiências, ele fala assim... não, ele não faz experiência, ele mostra umas experiências, ele fala assim: vamos ver agora, vocês acham que isso é real ou é fake dói? Né? Então, essa parte do doutor é o fake dói. Por quê? Porque a criação, como eu disse, eu já vi essas postagens que você está falando, elas são completamente equivocadas, porque elas estão... essa tal eu estou tentando achar aqui o artigo aqui. Achou. Essa lei da criação dos cursos jurídicos no Brasil, a lei de 11 de agosto de... Lei número... A lei é o decreto 1036-A. Ele diz o seguinte, que a lei 11 de agosto de 1827, no artigo 9º, ele diz o seguinte: os que frequentarem os 5 anos de qualquer dos cursos com aprovação conseguirão o grau de bacharel formados. Então, assim, você fez a faculdade de Direito, você entrou você sai como bacharel, né? Sim. Haverá também o grau de doutor, que será conferido àqueles que se habilitarem com os requisitos que se especificarem nos estatutos, que devem firmar-se, e até os que obtiverem poderão ser escolhidos como lentes. Ou seja, para você ser lente da faculdade, você tinha que ser doutor. O que são esses estatutos? São os estatutos do Visconde de Cachoeira, sim, que vai determinar que para você prestar o doutoramento, para você ter o título de doutor, você tem que apresentar teses. Você tem que escolher matérias e apresentar teses em cima dessas matérias perante a congregação. Sim. Que é o doutor, quer dizer, você vai ter que defender aqueles pontos que você está levantando, que é mais ou menos o que hoje faz o mestrado, o doutorado e tal. Então, assim, não tem, a lei diz isso, a lei está aqui, é isso que diz a lei. Então, a convenção social, né, e não jurídica, sim, que acabou levando tanto o médico quanto o advogado a virar doutor. Em Portugal eles também têm isso. Lá em Portugal qualquer pessoa que saiba muito sobre determinado assunto, tal, eles têm essa convenção de chamar de doutor. Eu achava engraçado, eu lá em Portugal, quando eu fui dar palestra, todo mundo, mas o doutor, e eu fui explicar, eu não sou doutor. Não adiantava. Aí eu vi que era uma questão social, né? Cultural, né? Acaba sendo uma questão cultural. Aqui no Brasil, até estudante, uma vez ou outra de direito, ele quer ser chamado de doutor. Porque convencionou que todo advogado é doutor. Então, meus amigos e amigas
que estão aqui assistindo ao nosso Paulo Resulti, contando um pouquinho da história da primeira faculdade de Direito, como surgiu, quando surgiu, por que surgiu e onde surgiu. A história do doutor não está no decreto, hein? Não está no decreto que criou as faculdades de Direito, hein? E essa é uma convenção. E as pessoas fazem os ortopedismos, elas tentam interpretar que o estatuto é o estatuto da OAB, que diz... Não tinha OAB na época, não tinha. A regra é doutor quem faz doutorado. Mas, como Paulo falou aqui pra gente, você chama de doutor por uma questão convencional. A sociedade já se adaptou àquilo, é uma questão cultural. Chama médicos e advogados de doutores. Mas, Paulo, antes da gente continuar, deixa eu só agradecer aqui as pessoas que estão aqui na sala. Agradecer muito a vocês que estão aqui na sala assistindo esse nosso programa sensacional. Eu não sei vocês, eu espero que sim, mas eu amo história. Eu gosto muito de história. E principalmente entender um pouco da história do nosso país, do país em que vivemos. Então, agradecer demais a vocês que estão aqui acompanhando. Se estiverem gostando aqui do nosso programa, ó, deixa aqui o seu joinha, se inscreve aqui no nosso canal, o canal do Paulo também, que já está lá, quase com 200 mil seguidores. Vão lá. Falta pouco. Falta pouco, então vamos ajudar a ele chegar aos 200 rapidinho. Vão lá, que tem temas maravilhosos, histórias maravilhosas. A última que eu assisti, Paulo, o seu, foi sobre os palácios, não sei se você chama palácio ou castelo, os mal assombrados no Brasil. Castelos. Castelos, né? Não, palácios. Palácio? Pronto, tá lá. Tá lá e é sensacional. Ele conta a história de um mês de um palácio lá no Pará, né, que foi construído, olha que amor, foi construído porque a pessoa, que eu não lembro o nome, viu, Paulo, me perdoe, se apaixonou por alguém que morava no Rio, e essa mulher, para ir embora do Rio, que era a capital do Brasil, né? Brasil. Né? E era o centro de tudo. E lá para Belém, ele construiu um palacete que hoje está lá mal assombrado. Sensacional. Então... Palacete Bolonha. Oi? Palacete Bolonha. Palacete Bolonha. É muito bonito, gostei muito. Vi lá e a história é maravilhosa. Agora, Paulo, me conte aí. Conte aqui pra gente. A faculdade foi criada de Direito foi criada em 1827... através de um decreto, Dom Pedro I, né? Uhum. Dom Pedro I. E a primeira turma, ela formou depois de quanto tempo? 5 anos mesmo, normal? Não, ela era diferente. Ela forma em 1831. Ela começa em 28, eram 3 anos, era menos, assim. Ou então você também podia fazer mais matérias, então você diminuía a quantidade dos anos. E então era menos tempo. A pergunta que eu vou fazer, eu acho que é óbvia a resposta, mas em consideração e respeito a todas as mulheres que estão aqui presentes, vou te fazer essa pergunta. Só homens, né? Só quem entrava na faculdade na época eram homens, é isso? Sim, só. Você vai ter uma mudança após a lei eleitoral de 1800. Você vai ter uma reforma eleitoral, não. Você vai ter uma reforma educacional. Eu acho que é no fim da década de 1870, não vou lembrar direito a data. Sim, sim. Onde você, o começo de 1880, onde você vai ter pela primeira vez as mulheres podendo entrar para ter títulos, né, para as academias, tanto de direito, né, quanto de medicina, para ter uma faculdade, para ter uma titulação. Certo. E então isso são quase 50, 60 anos depois da criação da primeira faculdade. Show. Agora, conta aí pra gente, o que é isso aí? Sociedades secretas nas academias de São Paulo?
O que era não isso? só de São Paulo, de Recife também tinha. Sim. O que acontece? Esse Júlio Frank que eu comecei falando, né, que nasceu na Alemanha em 1808, ele era estudante, ele era muito bom estudante, só que ele é obrigado a fugir da Alemanha porque ele matou uma pessoa em duelo. E aí ele vem acabar no Rio de Janeiro. Ele chega logo depois da abdicação do Dom Pedro I. Ele chega em 1831 no Rio de Janeiro. E aí ele acaba vindo para São Paulo. Ele vai se estabelecer na antiga Iperó, que é perto de Sorocaba, que era onde ficava a antiga colônia alemã da fábrica de ferro de Ipanema, que eram os alemães que tocavam a fábrica de ferro. E ele vai por causa dos alemães, da língua, né? Então ele está perto da colônia, só que ele acaba se destacando devido à cultura que ele tinha, e ele começa a dar aulas particulares em Sorocaba para aqueles estudantes que estavam indo prestar os exames para conseguir entrar nos cursos anexos para depois conseguir entrar na faculdade. É tipo um na Academia vestibular, de né? Direito. Tipo vestibular. Basicamente. Sim. E aí ele acaba educando esses alunos e começa a ver que tem campo para ele em São Paulo. Então ele vem para São Paulo e vai dar aula nas repúblicas desses estudantes que estão prestando esse vestibular. Em 1834 ele acaba sendo contratado para dar aula no curso anexo. Então ele é contratado pelo Rafael Tobias de Aguiar, que era o presidente da província de São Paulo na época, que era de Sorocaba. Então talvez ele já conhecesse o Júlio Frank lá da cidade de Sorocaba. E ele é então nomeado para dar aula de geografia e de história. E ele vai, uma curiosidade é que ele vai escrever o primeiro livro no Brasil sobre história mundial e sobre geografia. Sobre história universal, desculpa. Sim. Sobre história universal para ser usado nos cursos jurídicos. E eu até achei depois, tem no arquivo do Estado as cartas dele cobrando o governo do Estado porque não pagaram a ele o que ele fez pelo livro, né? Que ele fez o livro, entregou e nunca foi impresso, ele nunca recebeu nada. E aí, então, ele era uma pessoa muito querida, era um professor muito endeusado, né? Porque era mais ou menos quase da idade de alguns daqueles jovens e com muita experiência, com muito conhecimento. Tinha um conhecimento grande na Europa, né, na faculdade de Göttingen, e ele acaba ficando muito querido. Ele vai criar então essa associação chamada Burschenschaft, que é uma associação de camaradas, né, uma confraria, e que é uma espécie de grêmio estudantil, só que você tinha uma lei na época que impedia esse tipo de sociedades secretas. Né? Então, né? E então vai ser feita no mistério, sob o véu do mistério, essa sociedade. E essa sociedade, ela tinha o caráter inicialmente filantrópico, que era realmente para ajudar os estudantes que estavam entrando e não tinham dinheiro para continuar o curso e tal. O Júlio Frank ele vai falecer em 1841 de pneumonia, como eu disse. Ele está enterrado, tem o túmulo dele lá na Academia de Direito, num dos pátios internos. O problema dessa sociedade que ele cria é que ela vai se desvirtuar do caráter original. Ela não vai ficar só na questão da filantropia. Ela vai entrar para a questão política. E questão política, às vezes, dentro da própria faculdade. Então, ela vai ser melhor estruturada. E ela tinha 3 graus internamente. Era os catecúmenos, os crentes e os 12 apóstolos. E fora da faculdade, então esses ex-alunos, esses antigos alunos da faculdade que saem, que eram da bucha, acabam criando a sociedade fora, extramuros. Então tem a parte interna da Academia de Direito e a parte externa, que era uma outra instituição formada pelo
Conselho dos Divinos e pelo... eu não vou lembrar direito... Bom, mas enfim, eram dois estágios fora da academia. E aí o que acontecia? Fora da academia era chefe supremo em si, chefes supremos, e acima dela era o Conselho dos Divinos. E o intermediário entre essa vida acadêmica e a vida que seguia fora da academia era o chaveiro, que ele detinha a chave, que tinha a festa da chave todo ano na faculdade, onde um estudante do 5º ano passava, que era o chaveiro, passava a chave para o estudante do 4º ano que estava indo para o 5º ano. Uhum. E aí o que acontece? Essa sociedade, que começa como uma sociedade filantrópica, ela vai acabando formando esses estudantes vão granjeando postos governamentais, desde delegados de polícia até juízes, desembargadores, secretários de Estado, ministros de Estado, chegam a serem até presidentes do Conselho de Ministros do Imperador. Então, acaba fazendo com que essas pessoas que eram dessa sociedade interna da faculdade acabem levando essas pessoas que estão sendo formadas para dentro desses outros lugares. Então essas indicações acabam saindo de dentro da própria sociedade secreta. Sim. A ponto de, quando você vai ter a queda da monarquia no Brasil em 1889, quase todos os estudantes, quase todos os presidentes da República Velha, os civis, pelo menos, sim, ou estudaram em São Paulo ou estudaram em Olinda. Em Olinda. Que também tinha, quer dizer, Recife, né? Já era Recife na República Velha. Então, até mesmo para você chegar a se candidatar, o seu nome tinha que partir da bucha. Sim. Então, e ela vai criar o PRP, o Partido Republicano Paulista. Então, vai ter grandes nomes envolvidos na política nacional que foram membros da bucha. O Barão do Rio Branco, o Washington Luiz, que vai ser o último presidente da República Velha. Ela vai degringolar a partir da década de 1920, ela vai perder o fôlego, mas dizem que ela estaria mais silenciosa, ela tá, até os anos 60, diz a lenda que uma das referências atrás das forças ocultas que derrubaram o Jânio Quadros, né, que o Jânio Quadros fala que renuncia, né, por causa das forças ocultas, seria a bucha, seria a questão da bucha. Ele era da Faculdade de Direito, né, de São Paulo, e ele estudou na Academia de Direito. Então, durante muito tempo, essa sociedade, seus membros deram as cartas, não só dentro da academia, mas também fora dela, na parte política do Brasil. Então, interessante que você fala, né? Porque o direito, ele já começou de uma forma elitizada, né? Mesmo antes de chegar no Brasil à faculdade, só quem estudava direito eram pessoas de posse. A partir do momento que ela veio para o Brasil, foi criada aqui no Brasil, ainda se manteve, né, essa questão da condição financeira, da situação financeira. Criaram-se algumas entidades, algumas associações, como você falou, com intuito filantrópico, para poder auxiliar as pessoas a ingressarem na faculdade, e, no final, toda essa discussão virou política. Sim. Ou seja... E é interessante porque, assim, os ideais da bucha, eles são completamente, assim, ela começa como uma associação fraternal, de cunho liberal e anti-escravocrata. Ela acaba se transformando numa sociedade
conservadora, pró-escravidão, porque assim, aqueles estudantes cheios de pensamentos de vamos mudar o mundo, quando eles entraram dentro do sistema, eles quiseram a manutenção do que eles tinham, né, do próprio poder, então eles acabam mudando de ideia em muitas coisas, né? E aí você vai ter, por exemplo, quando tem o PRP, o Partido Republicano Paulista, que é criado por bucheiros e tal, ele mesmo tem racha. Então, quando cria o Partido Democrata dentro dele em 1926, vai tendo fissuras nessa estrutura da bucha. E dizem que quando o Getúlio Vargas chega ao poder, né, que acaba a tal da República do Café com Leite, né, de São Paulo e Minas, alternando na presidência da República, quando tem a Revolução de 1930 e o Getúlio sobe ao poder, o Adhemar de Barros, como interventor dele em São Paulo, teria tido acesso à documentação das pessoas que participariam da Burschenschaft paulista. E ele teria entregue isso para o Getúlio Vargas e falou para ele: guarda isso, queima, joga fora, porque sem essas pessoas a gente não governa o Brasil. Tipo, vamos mexer com isso, entendeu? Mas é muito... Nossa, cara, você não sabe o quanto eu estou aprendendo aqui hoje com você, quanto às histórias. E engraçado, né, Paulo, que a gente ouve você falar e fazendo uma análise, porque assim, eu hoje dou aula em graduação de Direito e pós-graduação. E quando em aula a gente começa a debater questões não político-partidárias, mas questões sociais, questão que envolve direito de trabalhador, direito de consumidor, eu percebo que os nossos queridos alunos, eles tentam se esquivar do embate político. Mas já deu para perceber aqui, até pela história que você nos conta, que o direito nada mais é do que discussões políticas. Mas tudo é político. Não é? Sim. Sim. Quase tudo. A educação é política. A educação, é política. Perfeito. A saúde. Sim. E dentro de uma sala de aula, numa academia, é o local onde você pode debater, discutir. E foi o que aconteceu desde lá de trás, com a criação da faculdade, que hoje, graças a Deus, nós temos um estudo mais popularizado, onde é possível o cidadão, a cidadã ingressar numa faculdade de Direito, que hoje nosso tema aqui é a Faculdade de Direito. Ele pode ingressar numa faculdade de Direito, ele pode chegar, como você falou, a um ministro, a um cargo de secretário, delegado e etc., hoje por outros caminhos. Concurso, Sim. Né? Muitos concursos, e você pode fazer diferença na sociedade, porque a Faculdade de Direito é o local onde você faz debates. Olha que show, sensacional. Gostei demais. Quer concluir, Paulo, alguma coisa? Quer falar alguma coisa para a gente fechar? Não, eu acho que é isso. Eu só espero não ser processado por ter falado esse negócio do título de doutor. Eu acho que o pessoal... Deixa eu chegar mais perto aqui de você. Deixa eu chegar mais pertinho de você. Eu acho que as pessoas hoje vão ficar zangadas com você, hein? Provavelmente. Mas foi importante saber, meus caríssimos colegas... Vocês continuarão a ser chamados de doutor, não tem problema nenhum, não. Vai deixar, mas não vai falar que tá na lei, porque não... Agora, o que não pode falar é que Dom Pedro I que disse isso. Não. Nós temos aqui um expert que estudou biografia, ele é escritor, ele é pesquisador. Então, ele estava com o decreto. Ele viu o decreto, ele leu. Você leu pra gente o decreto? Leu? Você leu? Sim, o artigo 9º, é só procurar. Lei 11 de agosto de 1827. Tá no portal do Senado. Você tem a lei incompleta. Tá lá. E advogado não é doutor pelo decreto, tá? Salvo se você fizer doutorado. Ou como diz em Portugal, doutoramento. Aí você será doutor. Mas convencionou-se, a sociedade convencionou chamar médicos e advogados de doutores, mas não foi Dom Pedro I. Pronto. Não. Resolvido, essa parte está resolvida. Paulo, meu querido, eu vou passar para você aqui, para você falar suas considerações finais, e eu agradeço
demais a sua presença. Eu aprendi muita coisa. Espero que quem está aqui nos assistindo também tenha gostado do nosso programa e tenha aprendido muito sobre a primeira faculdade de Direito e como ela se desenvolveu com o passar do tempo. Né, Paulo? Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite, Fernando. E espero ter contribuído aí com algumas coisinhas que eu sei. E já faz muito tempo, você me fez voltar a estudar coisas que eu escrevi há muitos anos. Mas foi sensacional. Mas é divertido, a gente revisita um pouco do que a gente já pesquisou. Sim, foi sensacional. Ó, deixa eu indicar aqui para vocês esse livro. Eu adorei esse livro. Gostei muito, Dom Pedro I, tá? É a história não contada, o homem revelado por cartas e documentos inéditos. Eu visitei aqui em São Paulo, a casa lá da Domitila. E, cara, eu só lembrava do seu vídeo contando a história. Porque a Domitila... Mas faz tempo ou não? Hã? Faz tempo que você foi, não? Faz sim. Ah, tá. Foi antes da pandemia. O solar da Marquesa de Santos. O solar da Marquesa, sensacional. Para quem mora aqui em São Paulo, ele fica ali na Sé, pertinho da Caixa Econômica, do prédio da Caixa Econômica. É sensacional. Para quem gosta de história. E tá com uma exposição minha lá. Tá? Tá, eu inaugurei, foi inaugurado agora, né, no começo do ano, março, inaugurou uma exposição minha chamada A São Paulo da Marquesa de Santos. Então eu insiro o solar dentro da história da cidade. Show. E ela como um personagem, então eu mostro a São Paulo dela e como que é hoje. Para quem mora em São Paulo, gente, vai lá. Vale muito a pena. Eu sempre fui apaixonado pela história dela. Eu sempre gostei da ousadia dela. Uma mulher à frente do tempo, né? Foi. Mas que você me ensinou a entender que a Marquesa de Santos não foi só a amante de Dom Pedro I. Aliás, ela só ficou com ele por 7 anos. Pois é, viveu 70, né? Quer dizer, teve muito mais vida do que ser só amante. Muito mais história para nos contar. Show? Quem sabe a gente, numa outra oportunidade, a gente conversa sobre ela. Que eu sou apaixonado, tá? Beleza, meu querido? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Forte abraço a todos vocês que estão aqui no canal. Um beijo no coração. Até o nosso próximo programa. Segue lá o Instagram do Paulo Resulti, 2 E's e 2 T's. E também tem lá o canal do YouTube. E para você que está aqui, que ainda não me segue, vai lá. Faz a sua inscrição, é rapidinho e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos postados aqui no canal. Show? Feliz Dia dos Advogados, feliz mês dos advogados, caros doutores! Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like aqui, o seu comentário aí embaixo. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.